Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Jean Saulo do canal Música em Pauta. Hoje estamos aqui trazendo mais um vídeo da série Dicas e Instruções e o tema do vídeo de hoje será figuras musicais. Esse tema, pessoal, foi sugerido pela Adriele, então ela comentou no vídeo passado, queria que eu trouxesse, que eu falasse um pouco mais aqui no canal sobre esse tema figuras musicais. Já curtam, comentem, compartilhem aí o vídeo com os amigos, né? Deixem um feedback de vocês, que é muito importante aqui para nós do canal. E vocês também podem sugerir temas, né? Para que a gente possa estar trabalhando aqui com vocês no canal. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. O tema é figuras musicais. O que seria uma figura musical? Bom, pessoal, existem dois tipos de figura musical. A figura musical, ela está ali para representar uma duração. Essa duração, ela pode ser de som ou de silêncio, né? Então, as figuras que representam duração de silêncio, a gente chama de pausa, tá? E as demais figuras são as figuras que representam a duração do som, tá? Então, aqui a gente tem uma figura, certo? A cara de uma figura. Então, essa figura, ela pode ser composta por uma cabeça, ela pode ser composta pela haste, que é essa parte aqui da figura, e ela pode ser composta pela bandeirola ou colchete, que é essa outra parte aqui da figura. Não necessariamente a figura precisa ter essas três partes, certo? Além disso, eu posso ter figura que não possui a cabeça pintada. Então aqui nós temos exemplos de figuras que não têm a cabeça pintada. Aqui nós temos exemplos de figuras que não possuem a haste. Nós temos exemplos de figuras que não possuem a bandeirola, certo? Então isso pode variar, né? Não necessariamente ela precisa ter esses três componentes aqui. Então vamos agora aqui para a nomenclatura, certo? Essa figura que não possui a cabeça pintada, nem a haste, nem a bandeirola, a gente chama de semibreve, certo? A semibreve, pessoal, é a figura de maior valor. Independente da fórmula de compasso, ela sempre vai ter o maior valor e as demais figuras vão ser divisões dela, né? Então isso é interessante que isso fique, que o professor trabalhe bastante em cima disso para que isso fique, né, fixo na cabeça do aluno, certo? Eu costumo trabalhar com crianças, e aí vai uma dica para os professores aí, usar o exemplo da pizza, né? Então, com criança, a gente tem que procurar trazer aí palavras do dia a dia dessas crianças, né? E pizza todo mundo gosta, né? Todo mundo sabe o que é uma pizza, ou já comeu pelo menos uma vez na vida. Então, uma pizza, pessoal, ela representa aqui a semibreve. Se eu divido essa pizza no meio, se eu divido essa semibreve no meio, eu vou dar origem a duas partes iguais, certo? Eu dividi no meio, dei origem a duas partes iguais. Então, estou pegando a pizza e dividindo ela no meio. Eu dei origem a duas figuras aqui diferentes, né? Essa figura, ela já possui a cabeça, igual a semibreve, só que agora ela possui a haste. Essa figura a gente chama de mínima, certo? Então, eu dividi a semibreve no meio, dei origem a duas mínimas. Se eu juntar as duas mínimas, se eu juntar os dois pedaços da pizza que eu dividi, eu volto a ter a pizza inteira, eu volto a ter a semibreve, certo? Então, sempre quando eu junto duas mínimas, eu volto para a semibreve. Então, vamos lá. Vou continuar dividindo. Vou dividir a mínima agora em duas partes iguais. Então, eu divido essa mínima no meio, dei origem a duas outras figuras aqui, dividi essa mínima no meio e dei origem a duas outras figuras aqui. Essa figura, pessoal, ela possui a cabeça pintada e a haste. A gente chama essa figura de semínima, certo? Então, a semínima, pessoal, se eu junto duas semínimas, para onde que eu volto? Eu volto para a mínima. Então, outra coisa interessante aqui, do aluno sair dessa aula sabendo, é que a figura de cima é sempre o dobro da de baixo, certo? Então, sempre quando eu junto duas figuras iguais aqui, eu sempre volto para de cima. Então, se eu junto duas semínimas, eu volto para a mínima. E se eu juntar todas as quatro semínimas aqui, para onde que eu vou? Exatamente, eu vou para a semibreve. E por que isso? Porque a semibreve é a figura de maior valor e as demais figuras são divisões dela. É como se eu estivesse pegando a pizza e dividindo ela em vários pedaços, certo? Então agora eu vou continuar dividindo aqui esse pedaço da pizza, né? Vou continuar dividindo essa semínima, divido aqui e divido aqui. Eu dei origem a duas figuras aqui, duas aqui, duas aqui e duas aqui. Essa figura, pessoal, ela possui a cabeça pintada, a haste e uma bandeirola ou colchete, certo? Então aqui a gente tem o surgimento, o aparecimento da bandeirola, né? Essa figura a gente chama de colcheia, certo? Então, se eu junto duas colcheias, para onde que eu vou? Para de cima, eu vou para a semínima. Se eu junto quatro colcheias, para onde que eu vou? Eu vou para a mínima.
Se eu junto as 8 colcheias, para onde que eu vou? Vou para semibreve. Lembra? Semibreve, figura de maior valor e demais figuras, divisões dela. Vou continuar dividindo a colcheia em duas partes iguais, dividir ela no meio, certo? Eu dei origem aqui a 16 figuras, né? Essas 16 figuras aqui que eu dei origem. Então, essa figura, ela tem a cabeça pintada, a haste e 2 bandeirolas agora. Essa figura a gente chama de semicolcheia. Se eu junto 2 semicolcheias, para onde que eu volto, né? Quem que eu origino aqui? A colcheia. Lembra, sempre quando eu junto 2, eu volto para de cima, porque a de cima é o dobro da que está embaixo. Tudo bem, pessoal? E se eu junto as 16 semicolcheias? Eu volto para semibreve, né? Então aqui, vou continuar dividindo a semicolcheia, né? Cada semicolcheia eu vou dividir no meio aqui. Dei origem a 32 figuras. Essa figura tem a cabeça pintada, a haste e 3 bandeirolas. Eu chamo essa figura de fusa. Certo? Então essa figura ela é chamada de fusa. Se eu junto 2 fusas, eu volto para a semicolcheia. Se eu junto 4 fusas, eu volto para a colcheia. Se eu junto 16 fusas, se eu junto 8 fusas, eu vou para a semínima. Se eu junto 16 fusas, eu vou para a mínima. E se eu junto as 32 fusas, eu volto para a semibreve, certo? E vou continuar dividindo aqui, a última divisão que eu vou fazer. Vou dividir cada fusa, né, as 32 fusas, eu vou dividir ela em 2 partes iguais. Eu vou originar aqui um total de 64 semifusas, certo? Então essa figura, ela possui a cabeça pintada, a haste e 4 bandeirolas, eu chamo ela de semifusa. Se eu junto as 64 semifusas, eu volto para semibreve. Então, como se eu tivesse pegado a pizza e dividido ela em 64 pedaços, certo? Se eu junto 64, voltei para a pizza inteira. Outra coisa interessante aqui é que cada figura vai ser representada por um número, certo? E cuidado para não confundir que esse número ele não tem nada a ver com o tempo, tá, pessoal? É pura e simplesmente o número que representa a figura. Então, a semibreve ela é representada por 1, a mínima por 2, a semínima por 4, a colcheia por 8, semicolcheia por 16, fusa por 32 e semifusa por 64. O que é interessante aqui desse quadro? Exatamente isso que eu falei, que o aluno saia dessa aula sabendo que a semibreve é de maior valor e as demais são divisões dela, e que a de cima é sempre o dobro da de baixo. O que não é interessante nessa aula é atribuir ainda valores às figuras, porque tem professor que ensina assim. A semibreve vale 4, a mínima vale 2, a semínima vale 1 tempo, a colcheia vale meio tempo, a semicolcheia 0,25 e assim por diante. Ele vai atribuindo tempos às figuras. Isso pode até facilitar o aprendizado na hora, mas isso pode levar a uma pequena confusão futuramente quando o aluno for aprender diferentes fórmulas de compasso, né? Se não for bem explicado, se o professor não explicar, por exemplo, que nem sempre a semibreve vai valer 4 tempos, né, que isso não é uma regra, se isso não for bem explicado, pode acabar gerando muita confusão quando, por exemplo, o número de baixo da fórmula de compasso não for 4, certo? Então, ao meu ver, nessa parte não tem necessidade ainda de atribuir valores. Só fazer com que o aluno entenda mesmo esse quadro, certo? E como eu falei para vocês, eu tenho figuras que representam silêncio, que são as pausas, certo? Então, aqui a gente tem diferentes pausas. Então, aqui a gente tem a pausa da mínima. Então, é interessante falar que sempre a pausa terá o mesmo valor da figura. Então, se num determinado compasso, né, essa figura aqui vale 2, a pausa dela vale 2 também. Então, essa pausa é a pausa da mínima, essa pausa é a pausa da semibreve. Cuidado para não confundir, tá, pessoal? Porque a pausa da mínima, ela é colocada, é um risquinho, né, mesmo, sobre a terceira linha. A pausa da semibreve é esse outro risquinho, só que ela está sob a quarta linha, ela está embaixo da quarta linha, certo? Então aqui a gente tem a pausa da semínima, a pausa da colcheia, a pausa da semicolcheia, da fusa e a pausa da semifusa. Então se eu estou lá num compasso, né, numa música, lá numa partitura, e apareceu uma pausa da mínima, e eu sei que a mínima vale 2 tempos,
Se apareceu a pausa da mínima, vão ser 2 tempos também, só que 2 tempos de silêncio, não vão ser 2 tempos de som, né? Porque aqui a gente tem uma figura que representa o silêncio, que é a pausa. Certo, pessoal? Bom, outra coisa importante também para os professores é que com esse conteúdo, figuras musicais, é interessante que você trabalhe com metodologias diferentes, principalmente com criança, né? Criança dispersa muito fácil e aula expositiva não costuma funcionar muito bem com crianças, né? Então, procurando na internet, você acha bastante coisa interessante, jogos, brincadeiras, que facilitam o aprendizado, né? As crianças poderem decorar aí o nome das figuras, as pausas e tudo mais. Joguinho da memória, enfim, vários jogos aí para facilitar o aprendizado. Certo, pessoal? Então era isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? Deus abençoe a todos. Um grande abraço.